Olá, minhas cabritaradas, lindas e maravilhosas. As minhas considerações, mediante o que iremos iniciar hoje, eu as farei ao fim do vídeo. Eu falarei sobre o quê? Sobre coisas que vão agradar a muitos e coisas que desagradarão a muitos. Referente ao quê? À verdade. Independente da minha e da tua opinião, eu só falaria a verdade. A verdade que está escrita aqui, ó. Essa Bíblia é uma bússola, como eu sempre falo, ela é antiga. Eu acho que eu ganhei essa daqui quando eu tinha uns 14 anos. Eu nem lembro quem me deu, para vocês terem uma ideia. Já tive várias, mas essa daqui, eu tenho muito carinho por ela. Então vamos lá. A partir do... Hoje eu farei uma breve... eu irei abranger alguns assuntos, mas com a continuidade falaremos sobre outras coisas. Então hoje eu vim falar sobre o quê? Hoje eu vim falar sobre quem é. E perguntar para vocês sabem quem é Deus? Eu não estou perguntando se você conhece Deus, porque é impossível. Nem você, nem eu, ninguém conhece. Não. Ninguém conhece. Você pode até discordar de mim e deve. É claro, o ceticismo é interessante. Lembrando que a sessão do descarrego está aberta, podem fazer a sessão do descarrego de vocês aí abaixo, tem bicho não. Mas vocês conhecem? Conheço, certo? E quem é? Você sabe quem é? Jesus eu sei, então deixa aí abaixo. Eu darei a minha opinião baseado na Bíblia de quem ele é. Como eu disse, se tornará um tanto abstrato porque eu irei abreviar algumas coisas porque é só um início. Lembrando, ao fim do vídeo tem algumas considerações importantes para quem quer seguir e entender. Olha, muitas pessoas dizem que sabem quem é Deus, o que ele é e o que ele faz, mas muitos de nós realmente não sabem. Você segue o obscuro e o escuro e está nas trevas, mesmo se dizendo um seguidor. Veja bem, quando eu digo que sei quem é Deus, eu sei quem é Deus, sabe? E o que ele faz? Quem ele é? Eu vou te dar, antes de eu dizer quem ele é, eu vou te dar a minha opinião sobre o humano, para você entender quem é Deus. Se você sabe quem é Deus, você tem que entender que ele é totalmente oposto a nós, seres humanos. Sim ou não? Mesmo a Bíblia, a bússola, tendo de Gênesis e Apocalipse, ela diz o quê? Ela diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Mas isso nos torna parecido o quê? Imagem e semelhança. Não é questão de foro íntimo, terminologia, não é isso. É só imagem e semelhança. Tem uma passagem na Bíblia que ela diz assim: se vós, sendo como são ruins, sabem dar coisas boas aos teus filhos quando pedem, imagine eu. Para muitos, a Bíblia torna-se contraditória, mas para os que a entendem, ela é clara, deep, como a neve. O que eu quero dizer exatamente com isso é que se você conhece Deus, você tem o quê? Você tem o quê? Que entender que ele é diferente de você e eu. Por quê? Porque um ser que você considera Deus, é claro que ele é superior, ok? Ok, Giz? Em tudo ele tem que ser superior. Então, se ele é superior em tudo, quem é que tu serve? Tu considera Deus o quê? Se tu sabe quem é Deus e ele é superior, você concordamos aqui que ele é superior, porque eu acredito que todos que estão assistindo esse vídeo vão concordar quando eu digo, não é concordar comigo, é concordar quando eu digo que ele é superior a você e eu. Diz, em tudo. Superior quer dizer o quê? Para quem desconhece a colocação superior quer dizer que o que vem depois é medíocre ou está abaixo da média. Ou seja, ele não serve para
para suprir o superior. Quer dizer que eu, mediante aquilo que você considera um ser superior, que é Deus, muitos usam esse nome de Deus, eu sou irrisória para superar toda a magnitude que ele é. Ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o meio e o fim. Então, se ele é tudo isso, não há ninguém que o supere. Você concorda com isso? Não, eu discordo. Então, você discorda dele, porque ele diz que ele é superior a você e eu. Deixa claro na bússola. Se você discorda de mim, você está discordando da bússola nesse quesito. Se ele é superior a mim, você considera ele o quê? A mim e a você? Você considera Deus o quê? Você considera Deus um monstro? Não. O que seria um monstro? Vamos entender o que seria um monstro? Um monstro, ao meu ver, veja bem, vício de linguagem, quando passam aqueles filmes que tem filme de terror, que tem um monstro e tudo e tal, o monstro faz o quê? Dificilmente o monstro apaixona-se por alguém ou algum protagonista e ele começa ali a ceder algum dos tique dele, alguns dos traços de monstruosidade. Mas ele não faz isso porque ele mudou personalidade, ele faz isso porque ele mudou conduta mediante situação para conseguir algumas coisas. Ok, para que vocês entendam, antes de fazer a sessão do descarrego. Então, se você... Não. O que é um monstro? Eu não considero Deus um monstro. Vamos entender o que é um monstro. O que o monstro faz com o oponente dele? O monstro, ele veio para... A Bíblia diz o quê? Que o Pai do Fogo veio para matar, roubar e destruir, right? Então, o monstro, ele veio para fazer o quê? Para destruir. Ele destrói tudo e qualquer coisa. Porque o monstro, ele, por mais que ele queira alguma coisa, ele jamais irá suprir, deixar de fazer alguma coisa só pelo fato de você não merecer. Porque ele é um monstro, a natureza dele é o quê? Destruir, ele é um monstro. O monstro destrói quem quer que seja e o que seja. Concorda sobre isso? Concordo. O monstro destrói. Então, muitos consideram Satanás um monstro. A Bíblia diz, veio para matar, roubar e destruir. Ok. Então Deus, você não considera Deus um monstro. Não, Jesus, não considera Deus um monstro, porque Deus não mata, não destrói e não rouba. Certo? Você não considera. Tá. Tendo esclarecido isso, então, Deus não é um monstro? E você sabe quem é Deus. Tá, e o que é Deus? Porque um monstro faz isso. E Deus, o que ele faz? Deus mata? Não, Jesus, Deus não mata. Deus rouba? Não, Jesus, Deus não rouba. Deus destrói? Não, Jesus, Deus não destrói. Se tudo isso, segundo a Bíblia, tudo isso que tu acredita for verdade, então realmente Deus não é um monstro. Ok? Você não considera Deus um monstro, né? Então, para você, Deus não é um monstro. Ao meu ver, mediante o que a Bíblia diz, ele é um monstro. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Por quê? Veja bem. Muitas vezes, por várias vezes, nas guerras do povo lá do Egito contra o povo do Egito, Moisés contra... Depois que ele pegou o povo do Egito, naquelas guerras santas, ele roubou muita gente. Foi, Jesus? Foi. E por que ele fez isso? Porque ele queria? Maybe not, talvez. Mas ele fez isso porque também ele teve alguém me ligando. Porque também ele foi ordenado a fazê-lo. Foi ordenado por várias vezes. Houve uma certa passagem que, não lembro se foi Moisés, mas foi uma das guerras santas ordenada pelo mestre, que eles entrassem na cidade, escolhessem as virgens, separasse o resto, mandasse vir, matasse, roubasse todo mundo, saqueasse a cidade e pegasse as virgens, separasse as virgens e o resto foram condenados a mesmas vir de fato à morte e roubasse a cidade. Então já tiramos, caiu por terra que ele não rouba, caiu por terra. Ai, Giza, discorda. Então você não discorda de mim, você discorda da Bíblia. Estamos aqui para esclarecer o Evangelho. Você está distorcendo? Não estou distorcendo. Estou distorcendo o quê? Ela fala claramente: entrai na cidade, saqueai, matai os homens,
Separai as virgens. Ah, diz aonde? Procure. Procure, que é isso? Que é tudo mastigado, procura. Então já esclarecemos, isso é só uma simples passagem que eu esclareci, existem muitas. Então vamos lá, já esclarecemos que ele realmente ordena a morte de alguém, né, nas Guerras Santas, que houveram muitas, Golias mesmo. Golias, quando estava prestes a morrer, quem foi que matou Golias? Quem foi? Ah, sim, claro, Davi, como eu poderia esquecer. E quando ele foi para matar Davi, ele disse: eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. E foi lá e matou Golias com o diabo lá, com a baladeira no miolo. Foi. Matou Golias com a baladeira no miolo e foi em nome do Senhor e foi ordenado. Quando Moisés entrou lá antes dele entrar no Egito, antes dele pegar o povo do Egito, o que houve? Ele foi lá e disse: se você não fizer isso, o meu mestre eu vou ordenar que venha muita desgraça e ele vai matar muita gente, vai ter muita doença aqui. Então, realmente, né, grata? Convenhamos, ele ordena mortes, ele coloca doença, ele rouba e destrói. Eu só estou esclarecendo. E agora? E aí? Lá no começo vocês, é claro, muitos irão deletar os comentários. Lá no começo vocês aí concordaram comigo que um monstro faz isso. Ou não? Monstro não vem para destruir tudo aquilo que tu quer e ama e aprecia? Então, ele mata, destrói, rouba, ceifa, Quantas vidas não foi tirado em nome dele, que ele ordenou? Quantas? Eu poderia falar que até meu dente cair. Mas um trecho que eu dou aí é o bastante. Ai, não acredito. Você tem um Google aí, filha, fala nele que aparece várias coisas para você de passagens que ele ordenou a morte, que ele colocou realmente doença, que ele enviou pragas, que destruiu muitas coisas, muitas vidas e muita cidade. Houve uma passagem, não lembro-me o nome da mulher, mas nessas guerras santas ordenada pelo mestre a Moisés fazer, houveram duas mulheres que elas ficaram sem marido, sem irmão, sem filhos, e elas foram lá falar com Moisés. Exigiu uma parte da terra, porque naquele tempo a democracia não existia, e sim a ditadura em alguns momentos, e ela foi exigir uma parte da terra e não tinha direito à terra. Uma terra lá, a terra de Canaã, certamente, e ela não tinha direito porque não tinha mais homem para reivindicar a terra. Tinham morrido tudo, e ela disse: nossos homens morreram nas tuas guerras santas, ordenada pelo teu Deus. Então destruiu uma família. E agora? Quem é Deus para você? Lá, você concordou que o monstro ele rouba, destrói? Não, eu não vejo Deus assim. Não é isso. Isso é justiça. Será? O pior tolo não é o que não pode, sim aquele que recusa-se a enxergar o que está diante dos seus olhos. Se o monstro faz o mesmo, que aquilo que eu considero algo superior, que eu considero Deus, que eu prostro-me a ele, sou subserviente, então eu sirvo a quem? O que seria Deus ao meu ver? Giza, ao meu ver. Tem uma passagem na Bíblia que ele diz assim: eu sou amor. Muitas passagens, mas sou fogo consumidor. Até aí tudo bem, Sim, porque para o insensato vara. Se o teu filho faz algo, você vai puni-lo. Só que tu, humano, se tu não tiver nenhum problema psicológico, não tiver mania de perseguição, complexo de inferioridade, se tu não for alucinante, psicótico, tu vai até um certo ponto na disciplina do teu filho e tu para. Então, você disciplina seu filho como, digamos, de uma maneira que não vá ceifar a vida dele. Mas o monstro em si, dos filmes de terror, o que ele faz? O mesmo ser humano que tem os traços, não só os traços, mas ele manifesta a monstruosidade, ele vai lá naquela disciplina dele e até ceifar a vida. Por quê? Porque o outro
Ou porque o outro é culpado, ou porque o outro não tem culpa, mas ele vai até o fim, não tem limites. O limite é o fim, é a ceifa. Então, aqui na Bíblia, o protagonista da Bíblia faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. Se você não faz aquilo que ele quer, ele vai até o fim. Até acabar a sua vida. Até acabar a tua vida. Se você não segue as regras, você vai até o fim, até acabar essa vida. E quando acaba essa vida, segundo essa bússola aqui, aquele que você considera Deus, lá do outro lado tem um inferno te esperando, um lago de fogo ardente, o mármore do inferno. Não para mim, não, Jesus, eu estou fora, eu sou ímpio, mas tenho conhecimento. Para os que acreditam e são subservientes. Então, não, mãe, vamos lá. Então, o que seria Deus, ao meu ver? Deus, para mim, lá no começo, concordamos o quê? Concordamos que Deus seria algo superior a você e eu. A Bíblia fala nisso. Que Deus é algo superior a você e a mim. Então, o que seria algo superior a mim, que sou um ser humano? Infelizmente, eu sou uma pessoa que tem muita compaixão pelo outro. Na verdade, eu tenho muita compaixão e narcisismo por mim. E isso reflete no outro, há uma empatia. Por isso que eu tenho para com o outro, que eu tenho por mim. Então, eu jamais faria isso com um ser humano. Por quê? Porque eu sou boa? Não, porque isso dói em mim. Na verdade, eu sou uma ameba rastejante. Mas como isso iria doer em mim, porque eu sinto empatia pelo outro, eu jamais faria isso com o outro, a menos que eu estivesse num momento de salvar alguém que eu amo, como um filho, alguém da minha família. Mas do contrário, jamais. Mas por que eu não faria isso? Que eu sou boa? Não, como eu disse, eu sou ruim, há pouco falávamos. Mas porque iria doer em mim? Então, eu faria só se fosse para levar algum dos meus que eu amo. Mas por quê? Para levar algum dos meus que eu amo, eu iria tirar outra vida? Porque eu sou falha, eu não sou Deus. Mas o Deus, o superior a mim, ele não poderia fazê-lo em momento algum. Por quê? Porque ele é amor, ele é compaixão, ele é perdão. Não é assim? Eu vejo Deus assim. Eu vejo Deus, esse ser que vocês consideram superior, Deus, que se curvam a Ele, eu o vejo assim, alguém que sempre vai perdoar. Por quê? Porque eu sou falho. Eu sou falha. Eu sempre vou falhar, do princípio ao fim, como você. Então, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Imagem e semelhança dEle para quê? Sabendo que você e eu somos alguém comparado a Ele totalmente irrisório, não tem relevância a nossa capacidade de firmeza, a nossa capacidade de vencer, de ultrapassar as barreiras de perdão, compaixão, aquele negocinho que diz altruísmo, porque todo altruísta é egoísta como toda a humanidade. Então, se eu sou altruísta, certamente ele deveria ser acima de mim. Se em algum momento eu não quero prejudicar o meu próximo, ele não deveria prejudicar nunca. Por quê? Porque ele nos fez falho. Porque se não for, pense comigo, se em algum momento ele quisesse que não fôssemos punidos porque nos ama tanto, por que nos fazer inferior? Você entende o que eu estou dizendo? Lembrando que é só minha opinião baseada aqui. Agora, quando eu digo que, para mim, aquilo que eu considero Deus é algo que sempre vai perdoar, é porque Ele é superior. Em momento algum, Ele se compara a mim em termos de raiva. Deus é um ser superior, Ele me criou. Então, Ele não pode ter raiva, não pode se irar. Jesus, mas a Bíblia fala, então... A Bíblia fala de um ser que sente raiva, que se ira, que destrói, que mata e que rouba. Qual a diferença entre ele e o Pai do Fogo? Entende o que eu estou dizendo? Essa foi só um pequeno trecho.
Ai, você está... Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz. A minha opinião é que aquilo que eu considero um ser superior a mim em tudo é aquele que sempre irá perdoar. É aquele que sempre irá perdoar. Do contrário, esse ser que tu considera Deus, ele não é nada além de alguém como você, que se ira, que quando está aborrecido mata, destrói, é capaz de fazer insanidade mediante fraqueza. Porque o ser humano ele comete algumas fraquezas e outros seres humanos não, no momento de ira? Desculpa. Por que o ser humano comete insanidades no momento de ira e outros não? Devido à fraqueza. Não é o desespero que te leva a cometer tolices, é a fraqueza. É a fraqueza. Então, se ele é tão fraco, tanto quanto eu, se ira, tira a minha vida, joga coisas que irão destruir esse corpo que é tão frágil. Deprecia a minha vida nesta terra. De Gênesis a Apocalipse, o homem é depreciado. Muitos não veem porque estão cegos mediante o escudo da religião, é, Jesus? É. Não adianta, né, Grada? Então, se ele se iguala a mim em termos de sentimento, de agir, de ação, de reação mediante situação, qual a diferença entre nós? O que faz dele um Deus e eu não? Se ele age como eu, no momento que o outro faz aquilo que não deveria, na verdade faz algo além de mim, porque por mais que o meu filho fizesse algo destrutivo e abominável, jamais o condenaria ao mármore do inferno e tiraria a vida dele e nem colocaria nenhuma doença sobre a vida dele. De Gênesis e Apocalipse sempre houveram servos que foram colocados doenças santas nele. Por favor, negrada, Davi passou muitos anos comendo capim, porque tinha foi Davi? Saul. Menino, foi alguém aí. Foi um rei aí, que eu esqueci o nome, foi Davi mesmo. Não, Davi foi o espírito imundo, que só saiu o espírito imundo dele quando cantava um hino lá. Era psicótico. Então, teve um rei aí que passou, foi o rei Esaú, acho que foi Esaú, passou muito tempo comendo capim. Então, decida-se. Você realmente quer servir esse Deus aqui dessa Bíblia? Ou você quer servir um ser superior? Quem é Deus para você? Deus é algo superior ou é algo que realmente se iguala a ti? É só uma pergunta. Não fique. Se você ficou aborrecido comigo, é porque você tem mania de perseguição, complexo de inferioridade, você não sabe quem e o que é. Porque se você soubesse quem e o que é, não importasse com a minha opinião, e sim só com o assunto, a nossa discussão, porque isso é uma discussão, né? É uma discussão, é política, democracia, diplomacia, estamos conversando. Mas se isso te aborrece ao ponto de você ficar irado, não venha mais aqui. Ok, primeiro vídeo, agora vamos lá. Esse vídeo passará pouquíssimo, usaremos até o excesso de colocações aqui no canal. Ele será postado no Acura. O link do Acura está aqui abaixo. Será postado no Acura, porque eu vou reativar o Acura e todos serão postados lá. Todos serão postados primeiro aqui e depois no Acura. Quando lá começar a ser monetizado, eu deixarei de postar esses assuntos aqui e postarei só lá. Então, sempre, quando vocês terminarem aqui, vão lá procurar. E quem não for inscrito, se inscrevam lá. Porque quando tiver monetizado lá, eu separarei os assuntos para que as notificações cheguem para vocês só de um assunto, ok? Só para quem quer. Podem descarregar porque o mal tem que sair. Cure as insanidades de vocês. Obrigado, carinho, beijo. Eu desejo a todos o melhor da vida. Lembrando que isso não é nada pessoal, negrada. Isso é só uma conversa, um diálogo, uma discussão. Acredita no que tu quiser acreditar. E se te aborrece, não vem mais, porque a vida passa rápido para você se aborrecer dessa maneira ultrajante. Procura algo que te faz, que te deixa alegre, que te faz saltitante, ok? Vai. Deixa o like. Lembrando, nosso Pix é giz_cena@yahoo.com. Deposite para ajudar aqui no canal.
Só para quem quer e pode. Obrigada, beijo.